Bom dia a todos ou boa tarde. Deixa eu pegar meu livro aqui para vocês verem. Chegou mais um lote aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Ó. Tem mais um lote do livro que chegou. Tá? Então, primeiro recadinho de sempre. Quem quiser comprar o livro, QR Code, fala comigo pessoalmente aqui. R$ 79,90 mais frete, né? Então, se não tivermos aumento aí da gráfica, R$ 79,90 mais frete. Só falar comigo, pronta entrega. Tá? Chega um lote esses dias, enquanto tiver estoque aí, eu venho um pronto entrega. Quando acaba, pessoal, demora uns 10 dias, chega de novo que eu já encomendo, tá? QR Code aqui, fala comigo diretamente e você já comprou um livro. Na descrição tem o link da Amazon, quem quiser comprar PDF pela Amazon, tem o PDF também direto comigo, sempre tem um descontinho, tá? Na descrição, pessoal, na descrição do vídeo, tem os links de pagamento para quem quer participar da sala ao vivo, das 9 ao meio-dia, todos os dias na bolsa. Faz o pagamento do plano que você quer, mensal, semestral, trimestral. Manda para mim nesse QR Code aqui, ó, no meu WhatsApp, e eu já libero a sala para vocês, o acesso imediato ali, para estar participando com a gente na sala, acompanhando o dia a dia das operações, tá ok? Então vamos lá, dados os recadinhos iniciais, não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo aí, compartilha com os amigos. Vamos tentar chegar aí, o canal aí está começando, ganhar um pouco mais de relevância, vamos tentar chegar em 10 mil seguidores aí no canal, estamos batendo 7 mil agora. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se está gostando do conteúdo, faz um comentário aí, tá? E vamos pro nosso conteúdo de hoje, tá? Hoje, pessoal, quero falar uma coisa para vocês que é muito importante, tá? Que é um checklist operacional. Então, o que a gente precisa fazer na nossa análise antes da gente pensar em abrir uma operação? E o porquê desse cada ponto desse que eu vou colocar para vocês, né? Tem uma lógica e eu vou explicar para vocês aqui o porquê dessa lógica desse checklist operacional, tá? Então vamos lá. Quando a gente está analisando o mercado, seja por Wyckoff ou seja por Smart Money, que é a técnica que a gente utiliza aqui nessa playlist, a gente, na verdade, a gente está filtrando dentro do mercado e procurando pontos onde os players estão montando e desmontando suas posições. E para que eles montem e desmontem suas posições, eles precisam criar e capturar liquidez no mercado. Então, o primeiro ponto que a gente tem que se atentar quando a gente está fazendo um checklist operacional, o primeiro ponto é, tá? Procurar, procurar pontos de liquidez. Temos uma aula só de liquidez aqui no canal, pessoal. Vocês podem ir lá dar uma olhadinha, tá? Então, resumindo aqui para vocês essa parte de liquidez. Então, o que eu vou olhar? O que eu vou olhar lá no gráfico? Eu vou procurar, por exemplo, topos duplos. Vou procurar, por exemplo, LTAs, que ainda não foram capturadas. Eu vou procurar fundos duplos. Tudo isso são pontos de liquidez. Então, aqui é um ponto de liquidez, ó. Então, por exemplo, a gente vai olhar isso depois, ó. Aqui eu tenho um ponto de liquidez. Aqui eu tenho um ponto de liquidez. Aqui é ponto de liquidez. Então, eu tenho que ir marcando os pontos de liquidez no gráfico. Por quê? Eu sei que essas regiões, o mercado vai até essas regiões para poder capturar essa liquidez, esses stops que estão posicionados nessas regiões. Então, conforme as aulas que a gente passou aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar esses pontos de liquidez, porque é nessas regiões que os players vão montar e desmontar suas posições, vão aproveitar essas capturas de liquidez para montar e desmontar suas posições. Então é lá que a gente vai procurar também montar e desmontar as nossas operações. Legal. Então, primeiro ponto, procurar os pontos de liquidez, tá? Segundo ponto, pessoal. Segundo ponto, que é também tão importante quanto procurar o ponto de liquidez, é a gente procurar e marcar, tá? Importante aqui também tem que ser procurar e marcar, né? Procurar e marcar, tá? Procurar e marcar pontos chave do mercado. O que é um ponto chave do mercado? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, pessoal, só não vai caber tudo que eu preciso colocar aqui. São
6 pontos aí que a gente vai procurar. Vou botar um 16 aqui que eu acho que já dá, tá? Então, o que que é ponto-chave do mercado? Um ponto-chave, ou um key level do mercado, é um ponto onde a sua análise, teoricamente, ela perde sentido. Ou o mercado ele muda sua característica naquele ponto. Então, quando a gente fala de ponto-chave no mercado, eu estou falando, por exemplo, de um fundo dominante do mercado, de um topo dominante do mercado, né? Então, se eu tenho uma virada de posição do mercado, como um choque, qual que é o último ponto, topo relevante do mercado? Aqui é um key level. Se o mercado ele está em tendência, esses fundos são os key levels do mercado, porque eu tenho uma tendência de alta. Se ele quebra esse fundo, ele quebra essa tendência de alta. Então é muito importante eu procurar e marcar os pontos chaves do mercado, tá? Então, quando eu analiso os pontos de liquidez, procuro e marco os pontos de liquidez, e eu procuro e marco os pontos chave do mercado, pessoal, isso que eu tô falando para vocês aqui é uma coisa que eu fiz essa semana com os alunos da mentoria e ficou muito bom, por isso que eu tô gravando aqui para vocês, tá? Eu nunca tinha feito esse checklist com eles. Eu montei pro pessoal da mentoria e eu gostei tanto que eu tô gravando aqui para vocês. Então, quando eu faço o ponto 1 mais o ponto 2, eu entendi completamente o contexto do mercado. Então, eu sei se é um mercado de alta, eu sei se é um mercado de baixa, eu sei se o mercado está lateral, eu sei os pontos de virada do mercado, eu sei os pontos de captura de liquidez do mercado. Então, eu entendi todo o contexto do mercado. Eu entendendo o contexto do mercado, eu sei aonde eu vou procurar uma compra, eu sei aonde eu vou procurar uma venda, eu sei até aonde eu vou conduzir uma compra, até aonde eu vou conduzir uma venda. Legal. Então, após eu entender o contexto do mercado, aí vem a fase 3. A fase 3, o que que eu vou fazer? Né? Então, aqui, ó, na fase 2, eu posso até fazer o seguinte, ó, tá? Eu vou até dar um enterzinho, vou diminuir aqui a letra, botar até menos, ó. Vou botar aqui 8, ó. Ó, aqui, o que que vocês vão fazer? Ó, marcar todos os boss e choque do mercado. E o ponto 2 eu tenho que deixar marcado todos os boss e choque do mercado, para eu entender o contexto. Porque quando eu chegar no ponto 3, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que marcar, tá? Vou marcar as zonas de oferta e demanda, tá? Então vamos lá. Eu vou botar uma telinha preta aqui por enquanto. Então o que que a gente vai fazer? Então, só para vocês entenderem. Vamos no passo a passo. Primeiro ponto, eu vou marcar os pontos de liquidez. Então eu estou lá marcando o gráfico está fazendo os seus movimentos, tá? Então eu vou fazer com os movimentos aleatórios, tá? Só para a gente entender. Legal. Então aqui eu estou olhando o gráfico está desse jeito. Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo eu vou marcar os pontos de liquidez. Então eu vou começar a vir aqui, eu vou marcar de verde, ó. Então a gente vai começar o quê? Marcar os pontos de liquidez, ó. Vou marcar os pontos de liquidez, tá? Os que já foram capturados, últimos, e eu posso marcar também aqueles que ainda não foram capturados, ó. E esse daqui, ele já foi capturado aqui, ó, nessa queda aqui, ó. Porém, nessa queda foi criado um novo ponto de liquidez, ó. Eu tenho que entender esses pontos de liquidez que foram marcados, tá? Esse aqui ainda não tá tão bonito porque ele foi muito agudo, né? A gente pode até tirar ele, tá? Mas eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse aqui. É um novo ponto de liquidez, uma nova região de liquidez para ser capturada. Legal, então eu estou entendendo os movimentos. Bacana, então eu marquei ali mais ou menos os principais pontos de liquidez. Legal. Agora eu vou marcar o quê? Os pontos-chave do mercado. Então, para eu entender os pontos-chave do mercado, eu tenho que vir marcando o quê? Os BOS e os choques que foram ocorrendo. Legal. Então, vamos entender o mercado? Aí você vai vir aqui e vai marcar aqui, ó. Vou marcar aqui, eu tenho um BOS. Tá? Aqui eu tenho o que, pessoal? Aqui é um choque ou é um BOS? Aqui é um choque ou é um BOS, pessoal? Não, aqui é um BOS, tá?
Quem tá na dúvida se é um choque ou se é um boss, tá? Deixa eu tirar a letra maiúscula aqui. Vai lá na aula de choque boss, volta aqui na playlist na aula de choque boss, para você entender o que é um choque e o que é um boss, tá? Então, se eu tive aqui um fake boss aqui em cima, eu vou ter um boss aqui embaixo. Então, se eu tenho um fake boss, ele vai buscar uma região contrária que eu tenho nessa mínima que a gente vai entender. Então, aqui eu vou ter o quê? Um choque. Então, nesse ponto, no último boss de alta válido, eu vou ter um choque de baixa. Vamos marcar aqui, ó, um choque de baixa. Legal. Então, nesse choque de baixa, vamos continuar marcando. Olha a importância das marcações, pessoal. Aí aqui eu tenho o quê? Um fundinho duplo, que também é um ponto de liquidez. Vamos marcar aqui o ponto de liquidez. Ó, fundinho duplo, ponto de liquidez. A gente não tinha marcado. Legal. Então, aqui agora, na alta, ó. Como ele não fez um boss ali no fundo, quando ele volta e rompe um topo, eu tenho um boss. Olha as marcações como são importantes. Aqui eu vou ter outro boss, já vou marcar aqui, ó. Aqui eu vou ter outro boss, né? Então, ó. Olha que importante, pessoal. Vou marcar aqui, ó. Boss, boss. Aqui eu não tive um boss também, pessoal, ó. Ó um boss aqui, ó. Aqui eu tive um boss. Esse boss não foi o último boss da perna de queda? Foi. Então, se ele é o último boss da perna de queda, eu vou ter um choque aqui, ó. Quando ele romper com barra fechada essa região. Então, aqui eu tenho um choque. Legal. Então, aqui eu estou entendendo o contexto. Vamos entender esse contexto? Deixa eu marcar esse último boss aqui, ó. Inventei agora esse contexto, tá, pessoal? Não criei de lugar nenhum. Então, vamos entender esse contexto. Tá? Legal. Então, aqui, ó. Eu tive uma perna de alta e ele rompeu fazendo um choque de queda e já fazendo boss de queda. Então, ele engatou o quê? Uma tendência de baixa. Essa tendência de baixa não conseguiu dar continuidade porque ela não fez um boss aqui de fundo. Porém, eu só poderia confirmar que essa tendência de baixa acabou após fazer um choque. Legal. Então, como eu já tenho um choque para cima, de alta, né? E eu já tenho boss positivo aqui, né? Então, a partir desse ponto, eu já posso falar o quê? Que agora eu tenho uma tendência de alta. Opa, volta. Eu já tenho uma tendência de alta. Legal. Então, vamos apagar aqui tudo aqui atrás. Então, eu já consegui, analisando, entender que agora eu já tenho uma tendência confirmada de alta, tá? E eu posso marcar as regiões que eu posso operar. Então, vamos lá. Vamos entender aonde que a gente vai marcar essas regiões. Então, por exemplo, aqui provavelmente eu teria, vou marcar de vermelho aqui, ó. Eu teria uma região de oferta, tá? Eu teria regiões de demanda específicas aqui, eu vou marcar até de outra cor, vou marcar de amarelo, ó. Eu teria regiões de demanda específicas aqui, ó, regiões de demanda, regiões de demanda, regiões de demanda. Então, o que eu tenho que fazer no ponto 3? Eu tenho que marcar as regiões de oferta e demanda do mercado, porque eu sei que eu posso trabalhar, por exemplo, compra ou venda nesse mercado. Aqui eu estou falando de time frames maiores, tá, pessoal? 5 minutos, 15 minutos, não é um minuto que a gente não está marcando um minuto. Estamos marcando só time frames maiores. Então, legal. Fiz a marcação da ponto de liquidez, fiz a marcação do choque do boss, fiz as regiões de oferta e demanda. Então, eu já tenho toda a minha marcação do gráfico. Então, qual que é o próximo ponto agora? Então, vamos tirar aqui um pouquinho. Qual que é o próximo ponto agora? Após eu fazer todas essas marcações, no ponto 4 que a gente fala, a gente vai fazer o que? A gente vai esperar a formação de um setup. Então, olha quanta coisa eu tenho que analisar antes de esperar a formação de um setup. Por quê, pessoal? Porque nesse caso, tá? Então, eu vou até deixar um alvinho um pouquinho mais longo aqui, ó. Vamos dizer que eu só tenho uma região válida aqui embaixo e uma região válida aqui em cima. Então, após todas essas marcações, o que isso indica para mim? Indica que se eu faço uma venda nesse ponto, eu tenho como alvo esse ponto.
Então, eu já sei aonde eu vou procurar uma operação de venda, por exemplo, e eu já sei aonde eu vou carregar essa minha operação de venda, alvo intermediário e alvo final. Legal. Então, eu já consigo medir qual é o tamanho do meu trade. Então, eu já consigo pegar a régua do profit, por exemplo, e medir que desse ponto a esse ponto, tá? Eu vou ter, por exemplo, deixa eu diminuir um pouquinho a letra aqui, 1.000 pontos. Tá? Então eu tenho 1.000 pontos aí, de ponta a ponta no trade aí eu tenho 1.000 pontos, de alvo eu tenho 1.000 pontos, legal. Quando eu espero a formação de um trade, de um setup, quando eu estou esperando a formação de um setup, vamos desenhar aqui um setup para vocês, tá? Vamos desenhar aqui como se eu tivesse um choque, tá? Então, ó, o mercado toca na região do time frame maior, faz um rompimento, rompeu. Aqui é um choque um choque interno. Já estamos falando aí de procurar a operação, né? Eu estou procurando um setup. Aqui eu tenho um choque interno. Ele vai deixar para mim uma nova região lá no topo, onde eu vou fazer a venda de choque. Quando ele tocar naquela região lá em cima. Deixa eu mudar aqui a cor da linha, para ficar padrão. Então eu vou fazer uma venda aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo? Ó. Então eu vou fazer vender aqui. Vender aqui. Então legal. Vou até inverter a seta. Tá? Só para vocês entenderem o porquê desse checklist ser importante, tá? Então, legal. Por quê, pessoal? Por que eu tenho que fazer todas essas marcações e entender o tamanho do meu trade, tá? E entender, esperar o setup se formar? Pelo ponto do seguinte, quando eu espero o setup formar, eu sei o tamanho do meu stop. Então, vamos supor que esse stop seja de 50 pontos. Tá? Então vamos falar que esse stop em 50 pontos. Legal. Então se eu tenho um stop de 50 pontos dessa operação e eu tenho um alvo de 1.000 pontos, a gente está falando de um potencial trade aqui, ó. Potencial trade de 20 para 1. Legal. É um trade de 20 para 1. Porque se ele andar 500 pontos, eu tenho 10 para 1, se ele andar 1.000 pontos, ele é 20 para 1. Legal, então se eu tenho um potencial trade de 20 para 1 e um alvo primário aqui, vamos falar que é 600, 700 pontos, que seja de 10 ou 15 para 1, então eu já permito fazer essa operação. Por quê? Porque o meu alvo mínimo tem que ser de 5 para 1. Se eu não tiver um alvo mínimo de 5 para 1, eu nem entro na operação, tá? Porque não é vantagem para mim entrar num alvo menor de 5 para 1. Beleza. Então, olha a complexidade do nosso checklist. De certa forma, vocês vão ver que ele é bem simples, que vira automático com o passar do tempo. Por que eu preciso esperar formar um setup? Eu nem falei de pôr operação, eu só estou mapeando o que eu vou fazer. Legal. A partir do momento que eu esperei a formação de um setup, seja ele de choque, vou até diminuir a letra aqui, parece que não vai ficar muito grande. Tá de 8 aqui, ó. O setup seja de choque, flip, continuação, tudo vírgula, né? Continuação, ou liquidez, ou grab, a gente pode colocar grab, sem saber. Pode ser qualquer um desses quatro, ou outro setup que você utilize. Você esperou a formação de um setup, você fez o quê? Né? Então eu vou botar aqui na linha de baixo. Você determinou seu stop e seu alvo. Então agora você tem o seu stop e o seu alvo. E o que acontece quando você já tem o seu stop e o seu alvo? Você já tem o seu risco retorno. Então você terminou o seu stop e seu alvo, que é o que? O seu risco versus o retorno da operação. Então a partir do momento que você já tem o seu risco e o seu retorno, aí vem a fase 5 que a gente fala, né? Deixa eu ver qual era a letra que eu estava usando aqui. Aqui é a 14. Tá? Então a fase 5, tá? Que a gente vai colocar aqui é o que? É o gerenciar a exposição no mercado.
O que é gerenciar a exposição no mercado? Então vamos lá. Quando a gente opera, a gente estipula mais ou menos um valor de stop para cada operação. Então vamos supor que o meu valor de stop para cada operação é de R$ 40. Legal. Se é de R$ 40, isso significa, tá, que eu posso me expor financeiramente R$ 40 por trade. Então, se eu tenho um trade de 100 pontos, R$ 40, eu vou poder operar com 2 contratos. Eu vou ter um stop de R$ 40. Mas aqui o meu stop, ele é de 50 pontos. Então, se ele é de 50 pontos, eu vou gerenciar o tamanho da minha mão e vou abrir a operação com 4 contratos. Qual que é a vantagem? Por que a vantagem de fazer isso e não eu operar aqui com 2 contratos? Porque se eu fizer uma venda com 2 contratos e conseguir capturar os 1.000 pontos, eu fiz um total de 2.000 pontos, certo? 2.000 pontos. Se eu gerenciei o tamanho da minha mão, percebi que meu stop era pequeno e eu aumento o número de contratos, eu não vou fazer 2.000 pontos, eu vou fazer 4.000 pontos. Então, um trade que eu faria com 2 contratos, eu faria R$ 400, né? Que daria 1.000 pontos com 2 contratos, R$ 400. Com 4 contratos eu vou fazer o dobro, eu vou fazer R$ 800. Então, eu vou manter, eu tinha um stop de R$ 40, eu vou manter o quê? O 20 para 1. Eu vou para o meu stop de R$ 400. Porque se eu tenho um stop de R$ 100, né? Desculpa, de R$ 40. Se eu tenho um stop de R$ 40 aqui com 2 contratos, calculado com 100 pontos, e eu ganhar 400, eu ganhei 10 para 1. Então, para eu manter os 1.000 pontos, para eu manter ali o risco, né, que a gente está falando do 20 para 1, eu tenho que ajustar o tamanho da posição. Então, eu ajusto o tamanho da minha posição para 4 contratos, porque meu stop é menor, para eu conseguir chegar no 20 para 1, nesse potencial de 20 para 1. Então, essa é a importância de eu analisar tudo que a gente analisou até agora, para chegar nesse ponto, tá? Essa é a importância. E qual é a última coisa, não menos importante aí, que a gente tem que seguir, pessoal, tá? É o quê? Abrir, aí depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai abrir e conduzir o trade. Por que isso é uma coisa importante? A gente sempre lembrar de conduzir o trade. Porque a condução, ela tem que ser extremamente técnica para que você consiga capturar todo esse movimento de queda. Porque o que acontece muito, e eu brigo muito com os meus alunos, tá, pessoal, com relação a isso, é porque o aluno, muitas vezes, ele já vem machucado de outras metodologias, que toma muito stop, e os alvos são muito curtos. Então o aluno vende, e quando ele começa já a andar no meio do caminho, o aluno já começa a fazer um monte de parcial. Então ele nunca vai conseguir o quê? Sair num risco de 20 para 1. Porque ele alivia tanta posição aqui, que quando ele chega aqui embaixo, às vezes ele vendeu 10 contratos, e ele chega com um contrato aqui embaixo, quando ele deveria chegar com no mínimo 5 aqui embaixo. Tá? Para poder capturar pelo menos ali na somatória dos trades, um 10 para 1. Então isso é muito importante, pessoal. A condução do trade, ela é muito mais importante, muitas vezes, do que a própria entrada, do que o próprio setup, do que a própria abertura da posição. Então, abriu a posição, trade andou, botou no 0 a 0, aí você vai fazer o quê? Vai fazer a condução, vai conduzir o trade através do... Quem não sabe como conduzir, tem um vídeo, o vídeo anterior a esse, é só sobre condução. Então você vai conduzir o trade até você chegar no seu alvo final, ou até passar do alvo final, porque ele pode passar do alvo final. Então aí você vai fazer a condução completa do trade. Encerrou o trade, tá? Então vamos lá. Encerrou o trade, tá? Abriu e conduziu o trade. Quando você encerrar o trade, o que você tem que fazer? Você tem que voltar para o ponto 1 de novo. Acabou o trade, volta para o ponto 1. Olha novamente os pontos de liquidez, procura e marca os novos pontos-chave do mercado, porque o mercado já vai ter mudado provavelmente, né? Enxerga de novo o contexto do mercado, remarca todas as zonas de oferta e demanda, espera a formação de um novo setup,
né? Gerencia a sua exposição no mercado, se você vai aumentar a mão, se você vai diminuir a mão. Ah, meu stop é R$ 40, mas o stop dessa operação é 200 pontos. Pode acontecer? Pode. Então o que você tem que fazer? Você não pode operar com 2 contratos, você vai ter que operar com um contrato. Porque o teu stop máximo é R$ 40. Então você tem que gerenciar a sua exposição no mercado. Após gerenciar a exposição no mercado, você vai abrir e conduzir um novo trade. Terminou seu novo trade? Volta para o ponto 1 de novo. Então esse é um ciclo eterno que você vai ter que fazer toda vez que você encerrar um trade ou toda vez que você analisar o mercado e estiver procurando uma operação. Toda vez que você for analisar um mercado, você vai começar do ponto 1, vai analisando até que você abra uma nova operação. Abriu, estopou, fez o seu ganho, volta para o ponto 1 de novo e começa tudo de novo esse mecanismo, tá? Eu vou botar aqui, ajustar na página aqui para vocês certinho. Vou deixar parado aí um pouquinho para vocês tirarem um print e guardar, tá, pessoal? Vocês podem imprimir isso numa folha, deixar do lado do computador para vocês lembrarem de fazer isso todos os dias, em todas as operações que vocês forem fazer, tá? É muito importante que vocês sigam esse checklist. Esse é um checklist que eu passei para o pessoal da mentoria e eu faço isso todos os dias e funciona muito bem, pessoal. Então, comecem a fazer esse checklist que vocês vão ver a mudança aí nas operações de vocês, tá bom? Agradeço aí a compreensão e a paciência de todos aí, de estarem assistindo os vídeos, de confiarem no conteúdo do canal. Compartilhe com os amigos, curta o vídeo, tá, pessoal? Vamos dar uma relevância aí, ajudar o professor a dar uma relevância no canal. O YouTube ele só começa realmente a divulgar o canal quando os canais passam ali de 10 mil seguidores. A gente está chegando muito próximo, estamos próximo dos 7 mil. Pega aí o celular da esposa, o celular do marido, o celular do filho, da filha, do irmão. Vai lá, curte o canal do professor, ajuda o professor a chegar nos 10 mil aí. A gente está bem próximo, tá, pessoal? Para que a gente comece a ter uma relevância maior. Tá ok? Valeu aí a presença de todos. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!